A estabilidade é uma ficção. Alguém disse para uma pessoa, olha, confie em mim que aqui você está seguro, eu vou te dar estabilidade. O Estado faz essa promessa. O caminho da segurança é buscar estabilidade. E é um caminho que vai resultar na fila da aposentadoria. Passam a vida inteira dentro de uma gaiola, comendo um potinho de alpiche todo quinto dia útil, na promessa de que ali dentro ela está segura. Sabe por que eles falam isso? Esse é um terror psicológico para botar você para trabalhar. Até olhar para a câmera aqui, ó. Para botar você para trabalhar de graça. É assim que funciona. Senhoras e senhores, o convidado de hoje é muito especial. Ele é bilionário, está presente na lista da Forbes, é um dos maiores empreendedores do Brasil, mentor de milhares de empresários pelo Brasil e pelo mundo, mas antes de tudo isso, um homem de família, casado com a Luciana, pai de 3 filhos. Recebemos hoje no Family Equity Show, Flávio Augusto. Flávio, estabilidade não existe. Vamos lá. O que é a estabilidade e qual é a bronca que você tem com a estabilidade? Me explica. A estabilidade é uma ficção. As pessoas acreditaram em promessas de estabilidade. É uma promessa, né? Alguém disse para uma pessoa, olha, confie em mim que aqui você está seguro, eu vou te dar estabilidade. O Estado faz essa promessa, a Previdência Social faz essa promessa, a CLT faz essa promessa. Então, acreditando nessa promessa, muita gente depositou a sua confiança nisso, a sua vida nisso, e, lamentavelmente, acreditar em alguma coisa que não existe, porque o que eu digo é que a estabilidade não existe. Eu até procuro sustentar filosoficamente essa afirmação, até baseada na segunda lei da termodinâmica, que tudo se desestrutura, tudo tende ao caos. A entropia é uma tese, é uma teoria que já derruba qualquer tentativa de promessa de estabilidade. As coisas se desestruturam. Um jardim, ele está lindo, bonito. Se você não cuidar, ele vai morrer. Um casamento maravilhoso e tal. Se você não cuidar, vai acabar. Então, tudo tende à desestruturação, inclusive a nossa vida. Todos nós vamos morrer. Todos nós chegaremos ao nosso último suspiro nessa passagem por essa terra. Então, dentro desse cenário, alguém passar esse tempo aqui acreditando que vai ter alguma promessa de estabilidade pode ser um grande equívoco que certamente vai fazer essa pessoa tomar decisões erradas, ela vai deixar de ousar, ela vai deixar de assumir riscos, porque ela está sempre em busca da tal estabilidade. Então, para fechar, eu entendo que a vida ela pode seguir 2 tipos de metáforas, né? Ou a metáfora da liberdade ou a metáfora da segurança. Então, em geral, as pessoas estão em busca da segurança. Elas são movidas pelo medo, elas são movidas por essas promessas, e aí, por conta disso, elas pautam a sua vida na segurança, em vez de pautar a sua vida na liberdade. Ou seja, passam a vida inteira dentro de uma gaiola, comendo um potinho de alpiche todo quinto dia útil, que alguém coloca ali, na promessa de que ali dentro ela está segura. O gato não vai entrar na gaiola e comer ela, entendeu? Ela está segura. Só que quem põe esse alpiche ali dentro? E se essa pessoa morrer? E se cair uma bomba de uma guerra naquela casa? Meu irmão, estabilidade não existe. E se a gente assume que estabilidade não existe, a gente vai entender que o risco ele é inevitável. Aí você assume o controle. Se o risco é inevitável, eu preciso aprender a lidar com o risco. E aí eu vou, obviamente, buscar empreender, eu vou buscar conquistar os meus objetivos, conquistar os meus sonhos, em vez de jogar na retranca, buscando segurança, e uma segurança que na verdade não existe. E você acha que teve algum momento na sua vida assim que você lembra? Pô, foi um clique. Aqui eu entendi que não existe estabilidade, ou eu assumo a bronca, assumo a responsabilidade, corro o risco, pago o preço. Sim, teve. Ou vou ficar igual a todo mundo. Teve sim. Eu sou filho de funcionários públicos e, como filho de funcionário público, eu também fiz concurso público. Então, eu entrei na Marinha através de um concurso público. E o dia que eu passei na Marinha, eu estava com a minha vida garantida, eu estava com a minha carreira garantida, ia ser oficial da Marinha. Acontece que 2 anos depois, eu não era muito comportado lá dentro, não é? Eu realmente sou um cara questionador, não me adaptei com o modelo e recebi um belo convite para me retirar da Marinha. Você recebeu o convite para se retirar. Exatamente, um belo convite. Então, ao final do 2º ano, eu estava voltando para casa, decepcionando meu pai, decepcionando a minha mãe, a minha vida virou um caos.
Minha vida virou um caos. Eu tinha 17 anos de idade, não é, quando isso aconteceu. E ali eu percebi que não, estabilidade não existe. Pô, aquela vida garantida que eu acreditei, que todo mundo me falou, na realidade não era. Eu até fiquei feliz quando isso aconteceu, porque não era minha praia mesmo. A rotina militar não era não era o meu perfil. Então, minha passagem pela Marinha foi muito legal, sou muito grato à Marinha. Inclusive, desde o ano passado eu me tornei embaixador da instituição, a convite deles, e foi muito bacana, tem sido muito legal. Mas o fato é que a minha descoberta de que a estabilidade não existia foi na pele, foi sentindo na pele. E aí, nesse ano seguinte, foi um ano que eu fiquei muito reflexivo e muito questionador. Eu sempre fui muito questionador. E eu tinha já aí 18 anos de idade, estava fazendo meu 3º ano do ensino médio, e eu estudava longe da minha casa, pegava ali 2h30, 3 horas de ônibus para ir para a escola, para fazer o 3º ano do ensino médio. E eu passava nesse trajeto, pelo menos aí por uns 45 minutos, numa rua chamada Avenida Suburbana, lá no Rio de Janeiro. E nessa rua eu percebia que de vez em quando, uma determinada data do mês, tinha sempre uma fila rodando o quarteirão dos bancos. E aí um dia eu tive curiosidade e perguntei para uma pessoa o que era aquela fila. Ela me falou, aquilo ali são os velhinhos para receber aposentadoria. E eu me recordo de eu dentro daquele ônibus, olhando para aqueles velhinhos, um sol do Rio de Janeiro, às vezes 40 graus, com uma guarda-chuvinha para proteger do sol, na fila esperando para pegar o dinheirinho deles. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu nunca na minha vida vou entrar nessa fila. Eu nunca na minha vida vou entrar nessa fila. Ou seja, a minha leitura era, eu ficava ali, dentro de um ônibus cheio, em pé, olhando, eu com 18 anos, falando, cara, essas pessoas trabalharam por 30, 40 anos, 50 anos da vida delas para estarem ali. Ou seja, toda a promessa do sistema de segurança, toda a promessa de que você vai trabalhar, vai se resumir numa fila do banco para pegar uma merreca que o Estado vai dar para ela. Então eu comecei a observar e questionar que aquilo era uma espécie de propaganda enganosa com as pessoas, de que foi prometido alguma coisa e no final das contas não é entregue. E era muito pior do que eu achava. Porque hoje, entendendo melhor de matemática, você vê que as famílias estão casando cada vez mais tarde, tendo cada vez menos filhos. E os velhos estão vivendo cada vez mais. E essa conta não fecha. Porque se o velho vive cada vez mais, isso é bom, ele vai ficar recebendo aposentadoria mais tempo. Mas quem paga essa aposentadoria? Quem paga a conta? É o trabalho dos jovens. Porque uma pessoa ela não faz uma poupança para depois receber uma aposentadoria. Não é uma poupança, são jovens trabalhando para pagar os velhos recebendo. Agora, o que acontece? Os jovens são cada vez menos, trabalham cada vez mais tarde, têm cada vez menos filhos e os velhos cada vez vivem mais, essa conta não fecha. E é por isso que toda hora tem uma reforma da Previdência. E vai continuar tendo. E vai continuar tendo. Daqui a pouco a idade mínima, que já foi, 50, hoje é 65, daqui a pouco é 90 anos a idade mínima para se aposentar. Por quê? Porque é uma propaganda enganosa. Esse é o formato. Esse é o modelo que as grandes massas do país acreditam, porque acreditam na estabilidade, acreditam na garantia, na segurança que um terceiro vai dar para ele e, obviamente, isso faz com que as pessoas desperdicem suas vidas. Meu Deus. Então, por isso que estabilidade não existe, carrega todo esse peso aqui. E você veio falando isso, me veio um filme na cabeça do que eu ouvia quando eu era pequeno, do que eu ouvia quando era adolescente, até colocar de fato o pé no mundo e entender como é que o jogo funcionava. Você acha que o brasileiro tem essa raiz, tem essa cultura de às vezes pensar pequeno demais? Pensar que esse sonho é muito grande. Eu acho que é isso que você falou. A segurança, o caminho da segurança é buscar estabilidade. E é um caminho que vai resultar na fila da aposentadoria. Isso. Cara, eu não vou dizer que é o brasileiro que pensa pequeno, porque eu não acho que a busca pela segurança é um privilégio do brasileiro. Se você analisar aqui nos Estados Unidos, Rodrigo, vocês moram aqui já há alguns anos, o americano médio, ele é o cara que, ganhando um salário que é considerado baixo aqui nos Estados Unidos, se ele trabalhar
marido e mulher trabalhando, ganhando um salário mínimo aqui, que é, sei lá, $2.200 por mês, alguma coisa assim. Os dois juntos, $4.400. Isso no Brasil seria classe média alta. Você está falando de R$25 mil por mês, mas aqui é o salário mínimo. Então, esse cara ganhando isso aqui, ele consegue comprar uma casa, um carro e viajar uma vez por ano. Porque ele tem crédito. O carro é mais barato, a casa é mais barata. Poder de compra, né? O juros é mais barato, o poder de compra é muito maior. Então ele consegue. Agora, ele consegue por quê? Porque tem o crédito. Então o crédito é esse motor. E se ele perde esse crédito, ele está ferrado. Então o medo de perder esse crédito é muito grande. Então a estabilidade e a segurança na visão de um americano médio é esse crédito. Então tu vai ver muita gente tendo medo de perder esse crédito. Para que alguém vai empreender? Exato. Não é? Para que alguém vai empreender se na gaiola tá confortável? Então esse não é um dilema só do brasileiro, isso é um dilema de todas as pessoas em todo o mundo. E o lema estabilidade não existe vale para todo mundo também. Mas como assim? Ah, cara, o emprego é bom, um dia você vai ser demitido, a empresa pode quebrar. Não, mas tá tudo bem aqui. Pode ter uma guerra. Pode ter uma crise de saúde. Sim, a crise de saúde. Você teve recentemente uma crise de saúde, todos os seus compromissos foram desmarcados. Todos. Todos os seus planos naquelas semanas foram pausados. Você imagina que na Ucrânia tinha casamentos marcados, festas de formatura agendadas. Desmarcou tudo, o país entrou em guerra. E a pandemia? O que a pandemia fez? Quantas empresas quebraram na pandemia? Todo mundo foi para casa. A gente esquece disso. Mas esquece muito rápido. Foi outro dia aqui, cara. 5 anos atrás, 6 anos atrás. 6 anos atrás começou a pandemia. 5 anos atrás nós estávamos no meio da pandemia. O que impede de ter uma outra pandemia? O que impede de ter uma guerra aqui? Ah, mas não tem guerra na América do Sul. Não! Os Estados Unidos lá desembarcou, pegou o Maduro na Venezuela. Você não sabe. A gente nunca sabe. Estabilidade não existe. Então, por isso, eu penso que a pessoa ela deve buscar mais da vida. Ela não deve fugir do risco, porque o risco é inevitável. No fundo, não existe a segurança. Não existe nada disso. Pode vir um asteroide agora e bater na Terra. Não existe segurança. É assim que funciona a vida, e se a gente lida bem com isso, a gente, por exemplo, vai ter um casamento melhor. Porque eu não vou cuidar do meu casamento, porque eu tenho certeza que se eu não cuidar, ele acaba. Eu vou cuidar do jardim, porque eu tenho certeza que se eu não cuidar do jardim, vira mato. Então, em vez de eu ter certeza que a minha vida é segura, não, eu quero ter a certeza que tudo acaba se eu não fizer a minha parte. Sensacional. Se o seu conhecimento não virou produto ainda, você está subutilizando o que construiu a vida toda. No ARM, nossa mentoria, a gente estrutura isso com você. Você pode marcar uma reunião estratégica comigo, olho no olho, para a gente entender se é o momento de caminhar juntos. É só clicar no link aqui embaixo. Trazendo para sua vida pessoal, quem é o Flávio num dia comum? Quem é o Flávio num dia que... não creio que o Flávio não trabalhe todos os dias, mas aquele day off, aquele dia que você está... tranquilo. Como que é seu dia? Como que é sua rotina? Sempre que saber. Eu acordo cedo. Você pode ser mais específico, que a gente vai. Acordo cedo, entro na banheira de gelo, corro 5 km, não é assim que você anda fazendo? Não, eu não acordo 5 horas da manhã, mas nem a pau. E muito menos entro na banheira de gelo. Tá louco, eu gosto de banho quentinho, entendeu? Boa. Rapaz, a minha vida... ela é muito previsível até, não é? Embora eu tenha morado em 8 países já e viajo bastante, e abri várias empresas, mas dentro desse meu quadrado, minha vida é o meu trabalho, aquilo que eu construo, muito a minha família, sou muito próximo da minha família, eu e Luciana somos muito próximos, nossos filhos também, nós somos muito próximos dos filhos, uma relação excelente com eles, nossa família é a nossa prioridade, e alguns amigos muito seletos, contados nos dedos, com quem a gente se relaciona, e muitos deles estão no ambiente de trabalho também, que se tornam nossos amigos, e a gente vive dentro desse contexto, né? Então, gosto muito de viajar,
gosto de tocar instrumentos musicais, toco vários instrumentos, gosto muito. E tenho feito churrasco ultimamente, virei churrasqueiro. Churrasqueiro, pô. Pedaleiro também, tô pedalando também. Não igual você fazendo triatlo, você tá voando, né, cara? Não, ok, vocês fizeram um pedal maravilhoso na Europa agora. Quantos países foram? A gente saiu de Berlim até a República Tcheca. Foram 320 quilômetros, mais ou menos. Sensacional. E tudo isso foi desenvolvendo nos últimos anos. O churrasco, o pedal. O churrasquinho, o pedal. O violão, muita gente pergunta, nossa, como é que esse cara toca sendo empresário? Não, ao contrário. Eu sou um violonista que virou empresário. E não um empresário que aprendeu a tocar violão. Né? Eu já toco violão desde os meus 11 anos de idade, antes de tudo começar. Então, enfim, né? Eu tenho uma vida que do jeitinho que a gente gosta. A gente sempre mora em vários países. No momento eu estou morando em Bahamas. Sim. E essa é a vida que a gente gosta, essa aventura da vida que a gente gosta. Bom, quando eu e a Adriana a gente fala assim, olhando para as pessoas que a gente conhece, poucas pessoas estão há tanto tempo na internet, há tanto tempo no Instagram, desde quando o Instagram chegou no Brasil, há tanto tempo na época do Twitter, tudo isso. Você é um cara que tá há quantos anos na rede social? Eu sou o tiozão da internet. É o pai de todos. Eu comecei 16 anos atrás, né? 2010. Isso. E de onde surgiu a ideia do geração de valor? Livro, trilogia, depois rede social. Qual foi o conceito por trás, assim? Vamos lá. O nome Geração de Valor nasceu, eu acho que em 2007, 2008... num projeto social que a gente quase fez, não fez, e eu ainda pretendo fazer um dia. Era um projeto social que a gente idealizou, eu e Luciana, que a gente iria trabalhar com crianças não adotáveis. A gente percebe que você vai num orfanato e criancinha de 1 ano, 1 ano e meio, sai rápido. Sim. É um produto com muita procura. Sim. Né? O moleque passou de 5 anos, 6 ali, meu irmão, já era, vai ficar ali. Vai ficar. Isso me parte o coração, né? Você imaginar você entrar num orfanato, você chega lá, imagina você, Adriano, entrando no orfanato, as crianças ficam, meu Deus, será que vai ser meu pai? Será que vai ser minha mãe? Esse é o pensamento deles. Será que é hoje? E aí, quando você se aproxima deles, eles tentam te agradar, tentam... Sabe? Pesado. Ele tenta te agradar, tenta estar contigo, e segura a tua mão, e sorri, e brinca, enfim. É assim. Um amigo que adotou um menino, ele me disse que era super duro, né? Quando ele estava no processo de adoção, ele visitou várias vezes vários orfanatos. Um desses orfanatos, ele percebeu que tinha um menino lá, e que esse menino se conectou muito com eles. Toda vez que ele chegava lá, ele vinha correndo, abraçava e falava, e conversava. Aí na segunda vez que ele foi... Menino já mais velho. Na 4ª vez que eles foram, não foi nem muito espaço de tempo, não. Tipo assim, 1 ano. Eles estavam ali avaliando quem. Porque os pais que vão adotar passam por esse dilema. É preciso ter uma identificação, Sim. É preciso ter muita segurança para você adotar uma criança. Só que no meio desse processo, o que ele me disse? Que na 4ª vez que ele foi lá, o menino já não estava com aquele mesmo brilho no olho. Ele já estava meio apagadinho, porque para pensar, a quantidade de rejeição Meu Deus. que esse garoto já tão novinho já carrega. É como se na primeira visita ele tivesse com muita esperança, na segunda ele já tivesse com um pouco menos, na terceira ele falou, acho que não vai dar, na 4ª, só que ele é uma criança. Meu Deus. Então, isso na época me inspirou a fazer um projeto para crianças não adotáveis. E a nossa ideia na época era criar alguma coisa que transformasse aquele moleque, aquela menina, numa pessoa mais desejável. Você imagina você estar com crianças muito bem educadas, com crianças falando 2, 3 idiomas, desenvolvendo talentos de música, de desenho, de artes. Você imagina um orfanato que transforma uma criança de 5, 6, 7 anos numa pessoa hiper talentosa a ponto de ser muito desejada. Porque é assim que acontece. Na prática, eu sei que é meio cruel o que eu estou dizendo, por um outro lado, para quem não tem acesso a isso, mas para quem pudesse ter acesso a isso, tornaria essa pessoa
Não é? Você imagina você ir visitar um orfanato e uma pessoa está cantando, uma outra pessoa está pintando, outra pessoa está programando no computador, outra pessoa... São pessoas que estão sendo preparadas para a vida e a realidade que isso torna essas pessoas muito mais desejáveis. Não é? A gente acabou não fazendo esse projeto, talvez um dia a gente faça, mas esse projeto tinha esse nome, Geração de Valor, porque tem duplo sentido. Geração de jovens, geracional, uma nova geração de jovens que tem valor, geração de valor, e uma geração de valor no sentido de produção de valor. Ou seja, você produzir valor numa nova geração. Produzir valor, ou seja, é um duplo sentido. Eu acabei não usando esse nome nesse projeto social, mas quando eu comecei nas redes sociais em 2010, eu botei o nome de Geração de Valor, porque eu falei, eu vou fazer isso não com as crianças não adotáveis, eu vou fazer isso com um jovem brasileiro, produzindo valor nele para transformá-los numa nova geração de valor. Então, esse foi o sentido, né? Então, quando eu entrei na internet em 2010, eu já era presidente de uma empresa que faturava mais de 100 milhões por ano. Eu já era bastante rico nessa época. E estava morando nos Estados Unidos e o negócio no Brasil estava indo muito bem. Então tinha mais tempo disponível. Eu falei, então vou ocupar parte desse tempo produzindo conteúdo gratuito para contribuir com os jovens, com as pessoas que estão no mercado de trabalho, que querem crescer, que querem empreender. Então eu vou ajudar a criar uma nova percepção, uma nova mentalidade para que esses jovens se desenvolvam, né? Então foi em 2010, eu fui pioneiro, acho que empresário no Brasil, ninguém botava a cara em rede social, cresci muito rápido, em 2013 eu tinha mais de 1 milhão de seguidores, ali era muito raro, né? Muito raro, e aí escrevi muito, produzi muito conteúdo, escrevi muitos artigos, na época do Facebook eu escrevia muito, grande parte desses textos viraram um livro. Foi aí que a gente lançou a trilogia Geração de Valor, com os melhores textos que eu tinha produzido. Em 2015 foi o livro de negócios mais vendido do Brasil. Enfim, não é? Então essa foi a... Foi gerando frutos, né? Foi agregando. E hoje, Rodrigo, eu lido com pessoas que começaram a empreender ali, e eles me abordam, dão depoimento, que já são 16 anos, né? São 16 anos... incentivando pessoas a produzir. Então já temos uma geração de empresários que nasceu se alimentando desse conteúdo. Exato. Não, essa geração de valor, eu lembro uma vez, provavelmente você não vai lembrar, mas talvez você lembre do dia, mas a gente se encontrou e você me deu um conselho para mim e para Adriana. A gente estava aqui passando férias, a gente estava com o Anderson e você falou, vamos lá no clube. A gente foi lá no Orlando. A gente ficou sentado lá umas 2 horas, você desenhou um monte de coisa lá e mostrou. Eu falei, nossa, que demais. E eu fui todo feliz. Fui falar assim, falei, não, a gente está construindo uma casa, Flávio. Construindo uma casa assim, assado. E na época eu estava construindo uma casa gigantesca aqui nos Estados Unidos também. E a gente começou a conversar sobre isso. 16 isso? Não, 17, 18, por aí, por aí. E você me deu um conselho. E eu vou contar a história desse conselho. Você falou assim, eu vou primeiro falar a frase que você usou, depois eu vou contextualizar. Casa própria é sonho de pobre. Já vou contextualizar. E eu saí de lá, em resumo, Flávio no seu Rolls Royce branco, eu num Mustang velho vermelho, conversível, achando o máximo ali. Falei, nossa, que demais, o Flávio... Entrei no carro, o Flávio foi embora, eu e a Adriana conversando. Minha vida, por que o Flávio falou isso pra gente? Onde já se viu? A gente tá aqui, é nossa casa. E ele tá construindo casa também. Ela olhou pra mim, amor, é o Flávio. Eu falei, entendi. E a gente foi conversando sobre aquilo. Mas qual era o contexto? Um exemplo, 5 milhões numa casa... Pega essa energia, esse dinheiro, coloca esse dinheiro para trabalhar para você, bota energia no que vai gerar 5, 10, 20, 30. Daqui 5 anos, você tem 3, 4, 5 vezes mais do que isso. Esse era o contexto. Casa própria, sonho de pobre, no contexto de mentalidade. No contexto de
olhar para o futuro e falar, minha energia e meu dinheiro conseguem gerar muito mais do que eu gastar energia, gastar dinheiro nesse momento. Então tudo é o momento da pessoa. E aquele conselho foi muito importante pra gente. A gente seguiu, a gente cancelou, tava arrumando o terreno, tudo, a gente parou, falou, poxa, ó. E funcionou. Nós seguimos isso. Você lembra de algum conselho que você recebeu ou que você deu, que no momento foi contrariado? Você recebeu algo, você falou, olha, não vou fazer isso, acabou fazendo, ou algum conselho que foi muito além do que você esperava, que você lembra que você fala, cara, esse conselho foi o clique, mudou minha vida. Vamos por etapa. Deixa eu comentar primeiro sobre essa questão da casa, que é legal deixar essa lição para todo mundo que está nos ouvindo. É óbvio que ter uma casa não é ruim, mas depende do momento da vida. Por exemplo, se você tivesse começado a construir aquela casa naquele momento, que deve ter sido 2018 a nossa conversa, ela deveria estar pronta em 2021. 2021, essa casa, se eu não me engano, era no interior de São Paulo, não era? Isso. Atibaia? Atibaia. Pronto, lembrei bem. Então essa casa seria lá em Atibaia. 3 anos depois ela ficaria pronta. Eu te pergunto, em 2021 você estava morando aonde? Estava morando nos Estados Unidos e tivemos aí uma crise mundial no meio disso tudo. Exatamente. Ainda, né? E aí eu te pergunto, se você tivesse ralado pra caramba pra pagar aquela casa por 3 anos e muito provavelmente teria ainda uma dívida pra pagar naquela casa para ali, Atibaia faria sentido na sua vida em 2021? Nenhum sentido. E a energia destinada para aquilo não faria nenhum sentido. Não faria nenhum sentido. Aí você muito provavelmente ia colocar essa casa para vender. Talvez demorasse 1 ano, 2 anos, 3 anos para vender, porque casa leva tempo para vender. E aquela energia toda, aquele dinheiro todo que poderia ter sido aplicado na sua nova vida, que faz sentido, que teria feito mais sentido para você, você estaria atrasando. O que eu quero dizer é o seguinte, são fases da vida. Eu tenho casa, eu tenho várias casas, inclusive. Mas eu tenho 54 anos. Então, às vezes o jovem, ele quer entrar... Eu lembro, aliás, antes de falar do jovem, eu lembro que em 1992, foi o ano que eu casei, eu fui ver um apartamento. E eu e Luciana fomos ver um apartamento para comprar. A gente não tinha onde cair duro, né? Mas, cara, quem sabe com financiamento da Caixa Econômica Federal, eu não consigo. Esse apartamento era lá no subúrbio do Rio de Janeiro, lá em Campo Grande, lá num lugar bem ali afastado das principais regiões do Rio. Mas beleza, ia ser lá. Lá era até mais longe de onde eu morava. Eu ia passar a gastar meia hora a mais para chegar no meu trabalho. Bom, eu vi aquele apartamento de 3 quartos, de 60 metros quadrados, e era maravilhoso, era nossa cara. Financiamento pela Caixa Econômica Federal de 35 anos. Estaria pagando até hoje. Até hoje. Estaria pagando até hoje. Deus. Que estaria ano que vem. Aí a gente aplicou lá para ver se conseguia. Cara, não tinha crédito, foi reprovado. A Caixa Econômica não aprovou crédito para mim, entendeu, cara? Não tinha grana, não tinha comprovação de renda suficiente. Eu não consegui, ficamos meio tristinhos, entendeu? E fomos lá morar na boca da favela, igual onde a gente foi morar. Mas o ponto aqui é o seguinte: se eu tivesse comprado aquele apartamento naquele momento, eu estaria me prendendo, porque quando você compra alguma coisa numa determinada fase da vida, às vezes a liberdade e a mobilidade é o mais importante. Eu preciso estar livre para viajar, eu preciso estar livre para morar em outra cidade, eu preciso estar livre para poder ser transferido, eu preciso estar livre para receber uma proposta nova. Então, existe uma fase da sua vida que o ideal é você juntar capital. É melhor juntar capital do que imobilizar esse capital num imóvel naquele momento. Mas isso depende do momento. E é importante a pessoa entender qual é a fase da vida que eu estou. Pô, eu já aconteci, meu negócio já estourou. De repente, é melhor você, além dessa mobilidade, você está investindo essa energia do dinheiro, esse dinheiro, num negócio. Porque um negócio é aquilo que vai produzir mais dinheiro. Então, onde você quer focar a tua energia? Onde você quer focar para você romper? Porque tem fases da vida que você precisa romper.
Você tem que romper, você não aconteceu ainda, você não deu certo ainda, você não estourou ainda. Então, você tem que focar tudo em estourar, tudo em dar certo. Tempo, dinheiro, foco. Então, na minha opinião, olha que eu tenho empresas imobiliárias, entendeu? Tenho negócios imobiliários, vendo coisas imobiliárias, e olha o que eu estou dizendo. Eu não estou jogando contra o meu patrimônio aqui. Sim. Não, eu acho que tem uma fase da vida que você não tem que comprar nada. Tem que focar tudo em acontecer. Agora, tem uma outra fase da sua vida que vale a pena você ter a sua casa, do seu jeito, bacana, já num lugar que você sabe que... hoje, quando eu vou construir alguma coisa, eu e Luciana conversamos. A gente vai passar pelo menos 3 anos aqui? Ah, sim. Então tá bom. Boa. 3 anos. A minha média, morando na mesma casa, é 2 anos e meio. Nos últimos 30 anos. Morei em 8 países nos últimos 30 anos. Morei em várias cidades, em várias casas. Essa é a minha vida. Então não tem nada definitivo na minha vida. Então um imóvel, o nome já é imóvel. Não é móvel, não é mobilidade, é imóvel. Exato. Imóvel é um negócio fixo. Então eu penso que seja importante a pessoa fazer uma boa leitura do momento de vida que ela está vivendo, para saber se naquele momento ela pode ficar imóvel ou se ela precisa de mais mobilidade, mais flexibilidade e mais investimento para ela acontecer e fazer acontecer. No caso de vocês, na época, me veio aqui, até lembrei que era Atibaia, eu me lembro que eu já vi uma certa dinâmica em vocês que eu já imaginei que antes de terminar de construir, a casa vocês já não estariam mais lá. E teria sido isso que teria acontecido. Teria sido exatamente isso. Exatamente isso. Porque eu já passei por isso, né? Então a tua pergunta, se eu já recebi conselhos que contrariavam a minha vontade, já recebi conselhos que contrariavam a minha vontade. E eu sempre procurei entender o porquê. Porque é legítimo a gente ter vontade. Era legítimo naquele momento você querer ter uma casa em Atibaia. Era legítimo. Você estava lá em Atibaia. Nada contra Atibaia, inclusive. Não é? Mas será? A gente consegue prever o futuro? Consegue imaginar? Eu não consigo prever o futuro, mas a gente já tem anos rodando na vida, né? Tem musculatura. Musculatura. A gente já passou por muita coisa. E a gente tem uma vida muito dinâmica. E vocês, um casal jovem, super empreendedor, com uma vida dinâmica, não é bom estar imóvel, né? Então, foi por isso que foi. Sensacional. Pegando esse gancho de família, de mudança e tudo mais, como que é? Você e a Luciana, vocês são casados há 34 anos, fazemos esse ano, 34 anos. Você tem 34 anos de idade já? Eu tenho, que isso. Tenho 37 com carinha de 42. Olha aí, ó. De boné 40, né? De boné, não, de 45, de boné um pouquinho mais, porque agora eu tô com os cabelinhos brancos do lado, tá terrível, não consigo colocar boné, cara, impressionante. E eu até me perdi aqui, esqueci, mas lembrei. Como é a dinâmica de vida de vocês como sócios de vida? Eu e a Adriana, a gente fala muito sobre isso. Cara, eu posso ser marido, eu posso, cara, ser seu amigo, seu conselheiro, seu ombro. Nós precisamos ser sócios de vida. E quando a gente fala de sócio de vida, vocês são uma referência, já falamos várias vezes isso para vocês. Vocês são uma referência pra gente de sociedade de vida. Como que vocês dividem, assim, os desafios, as motivações, os projetos, como que funciona essa vida juntos e quanto você acha que um casal alinhado, um casal que é sócio de vida, tende a prosperar, a crescer, a alcançar seus objetivos mais do que casais que jogam separados, vamos dizer assim? Legal. A gente tem papéis muito bem definidos entre nós. Então, tem papéis que são meus, papéis que são delas, e tem alguns papéis que são nossos. Então, tem coisas que são minhas, tem coisas que são da Luciana e tem coisas que são nossas. Então, qual é o meu... A gente não divide muito a vida pessoal, a vida profissional. Essa coisa para nós não existe essa divisão para a gente. É um bolo só. É um bolo só. A gente não tem vida profissional, vida profissional, vida pessoal, vida espiritual, vida amorosa, vida... Não. Nós temos só uma coisa. A gente tem vida. Boa. A gente tem uma coisa só. Não é? Então, e nós somos marido e mulher, somos amigos, somos sócios, e nesse empreendimento chamado vida, a gente tem
essas divisões. E que na empresa é mais ou menos a mesma coisa, na nossa vida é mais ou menos a mesma coisa também, e por aí vai. O meu papel é gerar receita. Eu sou o cara que gera receita. Então, marketing, vendas, estratégia, desenvolvimento de produto, investimento, M&A, isso tudo é meu papel. O papel da Luciana é gerir os recursos. Luciana é uma gestora. Luciana, por 15 anos, foi diretora financeira dos meus negócios, dos nossos negócios. Não é? Então, ela foi atuante, executiva, diretora financeira. Então, em resumo, eu boto dinheiro para dentro, ela cuida do dinheiro. Boa. Não é? Então, a Luciana é a gestora. Ela é gestora administrativa, financeira. Então, tudo que é gestão administrativa e financeira, nossa empresa, nossa vida, em tudo, é a Luciana. Tudo que é estratégia, criação de produto, marketing, vendas, o que gera receita, é comigo. Boa. Então, queimou uma lâmpada lá em casa, é responsabilidade de quem? É da Luciana. Ela é gestora. Ela que cuida do patrimônio. Não é que ela vai lá trocar a lâmpada com a mão dela. Ela até pode. Não tem nenhum problema. Mas a equipe que faz a gestão, a manutenção, é dela. Não é? Vamos construir uma casa. Eu participo da desenvolvimento. Tem coisas que são nossas. Não é? Eu falei o que é meu e o que é dela. O que é nosso? A direção que nós estamos indo. Tudo que está relacionado à direção que nós estamos indo é uma decisão estratégica, é tomado entre mim e ela. Então a gente senta, conversa, e aí, o que a gente quer da nossa vida? Para onde a gente vai? Então, a direção. Qual a política que nós vamos ter com nossos filhos? O que a gente vai fazer com os nossos pais agora, que já estão ficando velhinhos, né? Nós temos pais vivos, né? Que país nós vamos morar? E qual é a política de definição da alocação de recurso nosso? A gente vai investir mais ou vai começar a gastar mais também? Porque a gente está gastando cada vez mais, porque nós temos 54 anos, meu amigo. Então a vida é plantar e colher. Se você quer colher na hora de plantar, é fracasso. Mas se você não colher na hora de colher e continuar plantando, é fracasso também. Então você tem hora de plantar e tem hora de colher. Então, eu tenho 54 anos, Luciana tem 50 anos, então nós decretamos a nossa hora de colher. Então nós estamos consumindo mais, a gente está aproveitando mais a vida, a gente está gastando mais, porque, enfim, nós conseguimos acumular muito recurso, a gente ganhou muito dinheiro e ganha até hoje. Então, do que adianta você só ganhar dinheiro e você não aproveitar também? Então, é diferente para um jovem de 20 anos, 30 anos. Eu tenho 54 anos, então tenho pelo menos aí uns 15 anos de muita qualidade de vida. Outros, espero que eu tenha mais ainda. Agora, um pouco mais magro, então eu consigo projetar uma qualidade de vida melhor. Então, essas são decisões macro. Eu e Luciana tomamos lá em cima. Então, eu vou voltar aqui para o que é meu papel e o papel dela, porque isso é uma coisa interessante. Né? Vamos construir uma casa. Então, a gente senta para falar sobre o projeto da casa. Esse é papel meu, da Luciana, ou nosso? É nosso. Então, a gente senta, vamos construir uma casa. Como é que é essa casa? Como é que a gente quer? Como é que não vai ser? A gente decide junto. Decidiu junto? Beleza. A execução do projeto de quem é? É da Luciana. É administrativo e financeiro, isso. É administrativo, que é essa parte de gestão, e o financeiro, que é o pagamento dessa conta. Você perguntar para mim, quanto você tem na conta? Eu não tenho a menor ideia. A Luciana sabe. Você entende? A gestão financeira é da Luciana, não é minha. Meu trabalho é botar cada vez mais recurso dentro daquela conta. É assim que a gente dividiu. Isso não é que isso é o certo e diferente disso é errado. O certo é o que a gente combina. Então a gente combinou desse jeito. Então esse é meu papel, esse é o papel dela, a gente tem isso bem combinadinho e a gente toca a nossa vida. São 8 países. Como que é a dinâmica de agora a gente vai, agora faz sentido, agora não, segura? Tem são muitas fases, tem muitas razões. A principal delas é que a gente ama essa aventura. A gente adora começar de novo num país diferente. A gente gosta muito disso. De começar do zero, de ninguém conhecer a gente no lugar e a gente criar um novo ciclo de relacionamento, nossos filhos terem acesso a outras culturas, aprenderem outros idiomas, não é?
A gente gosta disso, para começar, a gente gosta disso. E depois a gente começa a conciliar do ponto de vista estratégico com o nosso trabalho. Então, aqui em Bahamas, por exemplo, a gente adora Bahamas, nosso filho já estuda lá, uma escola maravilhosa que ele está super gostando. Está perto dos Estados Unidos, eu venho para cá, para os Estados Unidos, está perto do Brasil, já viajo para o Brasil, ou seja, tem uma logística aqui envolvida. Sim. Então, cada decisão, em cada momento, foi por uma razão diferente. Vou dar um exemplo. A gente morou na Austrália, né? Entre 2005 e 2006. A nossa mudança para a Austrália, ela tinha um objetivo. Minha empresa tinha 10 anos já de existência, tinha 100 filiais no Brasil, e eu queria que esse negócio funcionasse na minha ausência. Então, aí a gente falou, bom, a gente tem que mudar de país então, vamos para outro país e vamos botar esse negócio para funcionar na nossa ausência. Mas para onde a gente vai? Falei, cara, tem que ser um lugar que a mensagem seja clara. Não pode ser Buenos Aires. Buenos Aires é 2 horas de voo. Então vamos para um lugar longe. Que lugar é longe, cara? A Austrália é o lugar mais longe, quer dizer, então é lá, é a Austrália. Então essa é a ciência que a gente decidiu a Austrália, entendeu? Sensacional. Passamos entre 2005 e 2006 lá, estudamos lá, e enfim, 13 horas de fuso de diferença. Então, ali a Austrália foi desse jeito. Sempre países muito diferentes, né? Muito diferentes. Foi Brasil, Venezuela, morei na Venezuela, Austrália, Estados Unidos, Espanha, morei em Barcelona, Inglaterra, Portugal fiquei mais tempo, fiquei 3 anos em Portugal e agora Bahamas. Agora temos a versão Flávio bronzeado do Caribe. Caribenho. Bronzeado ainda não, mas Flávio Caribenho, exatamente. Flávio atleta caribenho. Nem tanto. Mas muito bom. Não. E esse papel do Flávio hoje? Você pra gente sempre foi um mentor e o ponto mais interessante disso tudo é que você sempre foi um mentor pra gente e a gente nunca precisou pagar a mentoria. Que beleza, hein? E hoje não é mais possível hoje você ter esse acesso, entende? Então a gente pegou ali o Flávio mentor. Eu posso dizer que eu peguei vocês no colo, então. Pegou no colo. Vocês são maravilhosos. Casal maravilhoso. Vocês são incríveis demais. E qual o papel do Flávio? Eu vou trazer o mentor aqui, tá? Você tem 3 filhos, 3 homens. Como é o Flávio pai / mentor, com toda essa mentalidade, com toda essa visão, com tudo que você construiu, com tudo que vocês são como família, com tudo que vocês são nos negócios, no lado financeiro, no impacto? Como é isso? São fases, não é? Eu penso que existem 3 fases da paternidade. A primeira fase você é tutor. Segunda fase, você é líder. A terceira fase, você é mentor. Então, quando o teu filho é criança, ele está ali, né, do 0 ao talvez 11, 12, por ali, você é tutor. Você é tão tutor dele quanto se for de um cachorro, por exemplo. Não é? E vou te dizer que você tem que ser mais tutor de uma criança do que de um cachorro, porque você solta um cachorro e ele não morre. Mas se você deixar teu filho 3 dias sozinho, ele morre. Acabou. Então o ser humano ele é mais vulnerável que um cachorro. Porque o cachorro, um gatinho, você solta, ele vai embora. Ele sobrevive, ele se vira. Uma criança, ela não se vira. Então, essa fase você é tutor. A coisa mais importante dessa fase é a obediência da criança. Ele tem que obedecer e acabou. A criança precisa aprender a obedecer. Por quê? Você chega para ele e fala, olha, não sobe aí. Se ele te desobedece, ele sobe, cai e morre. A obediência, ela protege a vida da criança. Ela protege a vida dela. Só que a criança vai crescendo, quando ela entra na adolescência, não funciona mais você ser tutor de um adolescente. Se você soltar ele na rua, ele sobrevive. Ele sobrevive, não morre não, o adolescente não morre. 12 anos, já não morre. Quantos anos tem teu filho? Fez 10 agora. 10? Então já, teu filho é safo. Daqui a pouquinho ele não morre, se vira, entendeu? E aí nessa fase, que aí alguns erros, é o pai querer continuar sendo tutor de um adolescente. Não, agora você vai ter que ser líder. E líder é o cara que move, você já vai ter que conquistar uma confiança, já tem que ter conquistado uma confiança e ter uma ascendência sobre ele, de maneira que ele deseja a sua liderança. Que ele queira a sua liderança. Obviamente, algumas coisas podem destruir essa confiança. Não é? Pais agressivos, pais violentos,
Tudo isso pode criar feridas que ferem essa relação de confiança. Mas se você conquistou, você agora pode liderar. Você não vai ter mais o teu filho 24 horas debaixo de você. Ele vai ter momentos sozinho, com o vizinho, na escola, na rua, no caminho de casa. Você não consegue ser tutor. Então, nesse momento, a liderança ela é importante. Aí o exemplo, né, dos pais começa a falar muito alto, porque se teu filho vê que você fala uma coisa e age diferente, a primeira pessoa da tua vida que vai chamar de hipócrita é teu filho. Nossa. Então, a fase da liderança é a fase onde você precisa dar exemplo. O líder é o cara que busca, tem que buscar liderar, por exemplo. E ele está ali debaixo do teu teto ainda. A próxima fase é a fase mentor. O teu filho saiu de casa, está vivendo a vida dele. Teu filho casou, está vivendo a vida dele. Então, ele tem que buscar uma mentoria com você. Ou seja, se você conquistou esse espaço, ele vai querer você como seu mentor. Tem muito filho que não quer o pai de mentor. Aliás, não quer ver o pai nem pintado de ouro na frente dele. Porque houve aí muitas quebras de confiança ao longo desse tempo. Então, nessa fase, o que vale é mentoria, não é nem liderança mais. Muito menos tutoria. Tem pai que quer ser tutor, pai e mãe quer ser tutor de filho de 30 anos de idade. Não funciona desse jeito, entendeu? Nem líder mais você é, porque agora ele é líder da vida dele. Mas ele, como sendo um líder da vida dele, ele precisa entender que, poxa, eu posso ter um conselho do meu pai. Eu posso ouvi-lo. O que você acha, pai? Não é? Se você tem um filho de mais de 20 anos de idade que quer saber o que você acha, parabéns, você venceu. Você deu certo, você teve sucesso. Você deu certo, você foi um bom pai. Porque ele tem interesse em saber. Ele tem a decisão, ele tem a autonomia dele, ele não precisa te perguntar nada, ele pode fazer o que ele quiser, ele tem a grana dele, está ganhando, está trabalhando. Mas ele quer ouvir você. E depois ele vai decidir o que ele vai fazer. Mas ele considera o quê? O seu conselho, porque você se tornou agora um mentor do cara. Então eu penso que entre tutor, líder e mentor, qual é a fase mais importante? Todas elas. E todas elas sendo vividas, e é óbvio, né? A gente comete falhas, todo mundo comete erros, isso é normal. E até quando você erra, quando você se retrata, é um exemplo que você está dando. Quando você erra, olha, o pai foi ríspido com você, eu quero te pedir desculpas. Você está ensinando para o teu filho. Você está ensinando com o teu exemplo para o teu filho. Porque não tem pai e mãe que não erre. Então, só que esse dia a dia é que vai mostrar e que vai construir essa confiança em todas essas 3 etapas. Sensacional. E o Flávio mentor, vamos pensar assim, o Flávio, fundador hoje do maior ecossistema de educação empresarial do Brasil, futuramente do mundo. O que é uma mentoria, Flávio? Se você pudesse descrever brevemente, o que é uma mentoria? Vamos lá, mentoria. Começa com a palavra, mentoria. Mentoria vem de mente, né? Então, eu costumo dizer que a essência de uma mentoria é a transferência de modelos mentais. Não é? Ou seja, como é que esse cara pensa? Como é que ele age? Pô, esse cara que teve esse resultado, esse cara que teve sucesso, esse cara que tem uma boa família, esse cara que tem uma boa empresa, esse cara que ganhou grana, esse cara que está dando certo, como esse cara pensa? Mentoria é eu investigar como aquele cara pensa. Qual é o padrão mental que ele tem para tomar decisões? Porque, cara, se esse cara está tendo sucesso, ele está tomando boas decisões, porque ninguém tem sucesso tomando mais decisões. Como é que ele acerta nessas decisões? Qual é o padrão mental? O que passa na cabeça? Então, mentoria começa desse jeito. Na minha opinião, antes de querer entender como é que ele ganha dinheiro, como é que ele vende, como é que ele vende empresas, cria equity, como é que ele enriqueceu, o ideal, a melhor forma de aproveitar uma mentoria é, na minha opinião, buscando compreender o padrão mental daquele cara. Como é que ele toma decisões? Eu acho muito bacana isso. Obviamente, depois vem a parte técnica, né? Pô, cara, esse cara criou um curso de inglês, deu certo. Abriu um clube de futebol, deu certo. Agora entrou no negócio da educação empresarial, deu certo. Caraca, pô, peraí, cara, qual é o padrão mental desse cara? Beleza, já entendi o padrão mental. Agora, quais são as ferramentas que ele tem?
O que esse cara faz que ele sempre dá certo? E o que ele não faz que sempre dá certo? Ou o que ele já fez que errou e ele corrigiu? O que eu posso aprender com os acertos e os erros desse cara, do ponto de vista técnico? Aí pode ser vendas, pode ser gestão, pode ser branding, pode ser rede social, pode ser growth nas redes sociais, pode ser marketing. Aí eu vou aproveitar as ferramentas técnicas. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar da mentoria, na minha opinião, o melhor de todos. Qual é? Que não é o valor que o mentor pode aportar para você, mas é o valor que o ecossistema que ele criou pode aportar para você. Boa. Em outras palavras, eu vou me juntar a um grupo de 100 empresários. A inteligência coletiva que tem esses 100 empresários, na minha opinião, é o maior valor. De você estar sentado com pessoas melhores do que você, que já estão numa fase acima da sua, ou que já erraram e fracassaram coisas que você não errou e você vai se poupar de errar. Essa troca de experiência, porque o empresário, em geral, é muito solitário. Solitário. E já vou explicar porque que o empresário é solitário, só para não fugir do raciocínio, mas essa inteligência coletiva, esse networking, esse desenvolvimento, porque aqui nesse networking eu aprendo a fazer, eu aprendo o que não fazer e fecho negócio, cara. Vou vender meu produto. Tem 100 caras com grana aqui, empresários que podem se interessar pelo meu produto. Além disso, eu tenho 100 empresários aqui que podem se interessar em ser meu sócio, em investir na minha empresa. Eu posso ser sócio desse cara. O ambiente muda o jogo, né? O ambiente, ele ajuda bastante. O ambiente, ele influencia bastante. Então, eu penso que estar dentro desse ambiente é um terceiro valor, um terceiro pilar. Então, a mente, padrão mental, parte técnica e o ambiente. Agora, por que o empresário é solitário? E aí, obviamente, estar num grupo de empresários ajuda muito. O empresário, em geral, é solitário. Eu vou contar uma historinha rápida, que você deve lembrar de algumas fases da sua vida, Rodrigo. Geralmente, um empresário que já começa a dar certo, porque o empresário que contrata uma mentoria é um cara que já começou a dar certo. É um pequeno empresário ainda, mas ele já começou a dar certo. Geralmente, o empresário que já começou a dar certo, ele já começa a ser o cara mais rico da família dele. E, eventualmente, também já começa a ser o cara mais bem-sucedido entre os amigos dele. E aí um fenômeno acontece quando um indivíduo começa a se tornar o cara mais bem-sucedido da família ou o cara mais bem-sucedido entre os amigos. A primeira coisa que acontece é que os familiares vão ficar pedindo dinheiro emprestado para ele o tempo todo. Vão achar que ele tem obrigação disso, obrigação daquilo, não é? Os amigos dele vão começar a pedir dinheiro, além do dinheiro emprestado, pedir emprego, não é? E por aí vai, pede favor para cá, favor para lá. E não que seja ruim ajudar a família, e não que seja ruim ajudar um amigo, mas o problema é quando o tempo inteiro você é demandado para isso. É como se você tivesse virado um caixa eletrônico. Sim. Num cenário como esse, se você precisa tomar uma decisão na sua empresa, você já não consegue mais pedir conselho para o teu pai ou para tua mãe. Não porque eles não possam dar, porque eles nunca empreenderam de repente, não conseguem te dar um conselho. Como é que eles vão te dar um conselho se você demite 40 pessoas ou contrata 200 pessoas? Como é que eles vão te dar um conselho se você deve abrir uma filial em São Paulo ou se você deve vender online? Eles não têm como te dar esse conselho. E, eventualmente, na mesa que você senta, entre os seus amigos, eles também não vão conseguir te dar esse conselho. Então, você passa a ser alguém que não se alimenta mais do meio social que você vive. Ao contrário, você tem apenas a sensação que este meio social quer apenas sugar alguma coisa de você. Nesse momento você pensa, quem sabe eu devo morar em outra cidade. Quem sabe a gente devesse mudar. Vamos para Alphaville, vamos para os Estados Unidos, vamos para Atibaia, vamos para Orlando. Percebe? E aí, eventualmente, você toma essa decisão, porque você está progredindo. Você quer estar com a tua família, quer menos interferência, quer estar vivendo, de repente você está tendo seu primeiro filho, e você vai. E você fica só naquele lugar. E a solidão de quem está no topo da pirâmide, que na realidade, embora a empresa seja pequena, ele está no topo da pirâmide que ele conhece. Existem outras pirâmides que ele ainda não conhece, entendeu? E naquele topo que ele está, se ele continua isolado, ele vai ficar estagnado naquele topo. Então ele precisa se conectar com outras pessoas.
Não é só para fazer negócios, é para expandir as referências dele. De repente, ele vai conversar com um cara, ele vai sentar numa mesa, vai conversar com um cara, e o cara, nitidamente, ele observa, e as pessoas pensam isso, e ele observa que ele se sente até mais capaz do que aquele cara. Se sente até mais inteligente do que aquele cara. Ele se sente até mais preparado do que aquele cara. Mas ele descobre que aquele cara tem mais coragem que ele. E a empresa dele é 5 vezes maior do que a dele. E aí ele tem uma lição sem ter falado nada. Eu sou cagão. Eu sou bunda mole. Eu tenho medo. Olha a coragem que esse cara tem. Olha o resultado que ele tem. Cara, esse cara não é melhor do que eu, mas ele está muito melhor do que eu. E aí ele começa a ter uma referência de um cara mais ousado. Você entendeu? Um cara é mais ousado, o cara tá lá, e de repente ele vai na casa do cara, o cara tá bem, o cara pensa, puxa, eu quero esse nível de vida aqui. Pô, eu quero viver esse padrão de vida aqui, que é legítimo, Rodrigo. Eu quero viver esse padrão de vida, pô. Olha a vida que esse cara tem. Não é que você tá invejando o cara, não é isso não. Você tá admirando o cara, você tá falando, cara, o que esse cara conseguiu, eu quero conseguir. Eu não quero tomar dele, eu quero fazer o meu. Boa. Mas de repente ele vê, cara, quando você vê alguém atingindo alguma coisa que você não atingiu, você pensa, cara, isso é possível, eu também posso. Mas isso você só tem se você se relacionar com essas pessoas. Ao contrário, se você ficar lá naquele grupinho que você estava, você vai se sentir o rei da cocada naquela realidade. A melhor explicação que eu já ouvi sobre empresário solitário. E se você fica naquele meio, no seu ambiente antigo, tem o peso emocional ainda, que é o peso quê? É o conselho do seu pai, é o conselho da sua mãe, é o conselho dos seus amigos de infância. Que não é por mal. Eles estão te dando o melhor que eles têm. Exato. Só que, infelizmente, o melhor que eles têm não é mais suficiente para você. Para aquela fase. Para aquela fase que tu tá. E não é que você ficou melhor do que as pessoas, não. Não se trata disso. Se trata que você está vivendo coisas que eles nunca viveram. E você vai precisar alçar outros voos. Então você tem que bater suas asas e ir embora. E aí, alguns têm medo, alguns têm culpa, alguns têm consciência pesada, alguns superam e vão, outros não superam e se arrependem para o resto da vida. A vida é assim. Como a gente já passou por isso milhares de vezes, para isso serve mentoria. Faz isso, vai para cá, não constrói a casa, e por aí vai. É saber qual parafuso apertar, né? Às vezes... porque as coisas se repetem, né, Rodrigo? As coisas se repetem. Elas não são... Não tem muita coisa nova na vida. Agora assim. Vem cá, você acha que tem muito... Como é que eu vou... Eu vou usar o termo da internet. Tem muito guru de internet. Tem um monte de gente que nunca fez nada na vida dando pitaco. Óbvio. O cara cria um perfil no Instagram e ele cria um perfil no Instagram, aluga um carro, faz uma pose bonita, repete meia dúzia de palavras que eu ouvi no Geração de Valor. Você entendeu? E, cara, aí se posiciona ali e ele acha que é essa atuação, essa performance como ator é que vai fazer dele alguém que será confiável. Até será por um tempo. Porque sempre tem algum desavisado na internet que compra. Vende mais uma vez só, né? Mais uma vez só. Eu penso que ninguém precisa ter pressa, cara. Eu não falo isso fazendo chacota de quem está no seu corre querendo crescer, né? Mas eu penso assim... O ideal é realiza, tem sucesso, tenha resultado e venda o resultado que tu tem de verdade. Não venda uma pose para ter resultado. Tipo, vou escrever um livro Como Ficar Milionário, mas eu quero ficar milionário vendendo esse livro. Vendendo o livro. Isso aí não perdura. O fake it until make it não funciona. É feio isso. Não é uma boa estratégia. Faz o teu corre, tenha sucesso, entrega o sucesso que tu tem, aí você pode fazer isso com autenticidade, né? Se você é médico, empresário ou já fatura muito bem, mas não tem influência no digital, você está limitado ao seu tempo. E quem não constrói influência hoje, paga mais caro para crescer amanhã. Então no Army, a gente transforma o seu posicionamento em produto e escala. Você pode fazer a sua aplicação aqui embaixo no link e a gente avalia se é o seu momento de caminhar junto com a gente. 2026, como todo ano tem as suas distrações. 2026 é um ano específico. Sei. No começo do ano eu vi muita gente trazendo um terror pro mercado. Não, porque esse ano tem 250 feriados, tem a Copa do Mundo, é eleição, sem distrair aqui. Tá. Qual o impacto da eleição na vida do empresário, na vida do brasileiro, na vida do indivíduo? Olha, a primeira coisa, Rodrigo, que é importante ser dito,
Eu estou empreendendo há 31 anos. Eu abri minha primeira empresa, a WhatsApp, que eu sou dono dela até hoje. Vendi, depois já comprei. Faz 31 anos. Em abril, esse ano, dia 3 de abril, eu fiz 31 anos. Semana passada, eu fiz 31 anos que eu sou empresário. Portanto, eu abri a empresa em 1995. Eu passei pela Copa de 98, 2002, 2006, 2010, 2014. E essa de 2014 eu fui patrocinador dessa Copa, foi no Brasil. Me lembro. 2018, 2022. Portanto, essa é a minha 8ª Copa como empreendedor. É a 8ª Copa. E, curiosamente, em todas essas 8 Copas teve eleição também. Portanto, não tem nada de diferente nesse ano. A gente tem os mesmos feriados, talvez um tenha caído mais para cá, mais para lá, é uma diferença residual. A eleição, conforme as últimas 8 nós tivemos, e Copa sempre tem. O que eu posso dizer sobre isso? Primeiro, toma cuidado na internet. Quanto mais alarmante é um conteúdo, mais engaja, mais dá alcance. Então, as pessoas vão tender sempre a serem sensacionalistas. Então, além de tomar cuidado, seleciona quem tu segue, cara. Não fica seguindo uns caras que vai ficar usando de gatilhos para poder deixar tu louco e surfar numa audiência em cima de você, em cima do usuário, entendeu? Boa. Eu acho que a primeira, isso não vale só em ano de eleição, mas, cara, tem que selecionar pra caramba. Igual televisão, cara. Não pode assistir qualquer programa, qualquer coisa. Você também não vai pra internet ou dar ouvido pra qualquer pessoa. Você vai gastar tempo à toa. Primeiro ponto. Segundo ponto, ok. Essas 8 Copas e essas 8 eleições são meio repetido dos outros anos, ok. Mas precisa de alguns cuidados específicos, sim. Tá? Ano de eleição, todo ano de eleição vão tentar te convencer de que se o fulano ganhar, o Brasil vai virar Venezuela. É mesmo? E que se o Beltrano ganhar, o Brasil vai virar uma Suíça. Não vai. Tudo papo mole. Aí eu sei que quando eu falo isso, tem gente que tem até raiva de mim. Não, Flávio, que você não mora aqui, que você tem dinheiro. Irmão, aí não são só 8 eleições. Eu tenho 54 anos. Quantas eleições eu já passei na minha vida? É a mesma conversa. Não, mas esse ano... Agora vai. Agora, meu irmão, toda eleição é a mesma coisa. Toda eleição vão dizer a mesma coisa. Sabe por que eles falam isso? Esse é um terror psicológico para botar você para trabalhar. É isso, vou até olhar para a câmera aqui, ó. É para botar você para trabalhar de graça. É assim que funciona. Eu não estou dizendo que você não tem que se importar em quem você vai votar. Eu não estou dizendo que você não tem que ter consciência política. Vai lá no dia e vota. Esse não é o ponto. Eu tenho, inclusive, as minhas preferências políticas. Eu nem gosto de falar, mas eu tenho as minhas preferências políticas. Não é difícil de alguém imaginar quais seriam as minhas preferências políticas ou até imaginar quais não são as minhas preferências políticas. Acho que é mais fácil ainda, não é? Imaginar. Eu não vou gastar tempo falando sobre isso. Isso não é relevante. O mais relevante é como uma pessoa deve se portar na vida dela para construir o futuro dela e o bem da família dela. Ou seja, a pessoa não tem que ser militante de PT, nem de PL, nem de Bolsonaro, e nem de Lula, e nem de Joaquim, nem de José, nem de ninguém. Ele tem que ser militante da família dele, tem que ser militante do produto dele, da empresa dele, do projeto dele, do sonho dele, porque nenhum político vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Nenhum político fez nada por mim. Nenhum deles. E quem mora na periferia ouve essa ladainha toda eleição. A vida toda. É promessa, é ilusão, é sempre assim. O Brasil, ele é um país muito específico. O presidente da República não tem nenhum poder. No Brasil, o presidente da República não tem poder. Quem manda no Brasil são os vitalícios. É uma casta de funcionários públicos do alto escalão da elite. Entra ano, sai ano, ele vai estar lá. Daqui a 10 anos ele vai estar lá. Daqui a 20 anos ele vai estar lá. Ainda tem estabilidade. Estabilidade. Não é? Ou seja, esse cara vai estar lá. Esse cara que manda. Ponto. Portanto, como no Brasil o presidente da República não manda nada, não acontece o que acontece na Argentina, por exemplo. Quando entra um presidente na Argentina, ele
pela Constituição da Argentina, ele tem vários poderes que do Brasil não tem. Aí esse cara entra lá e muda um monte de coisa, aí o país começa a crescer. Aí entra um maluco depois, muda tudo destrói tudo, o país afunda. Como o presidente da República não manda nada no Brasil, o Brasil nunca vai ser uma Venezuela e nem nunca vai ser uma Suíça. Eu sei que muita gente que me ouve isso, não, mas vai ser... Eu sei, meu lindo, você fica triste quando eu falo isso, mas um dia você vai acordar desse transe, aí você vai lembrar, Flávio, estava certo. O meu conselho para você é que trabalhe para a sua família, empreenda, construa seus negócios, não dependa. Ah, mas se um dia o Brasil vai virar Venezuela? Olha, não vou dizer que é impossível, pode ser que aconteça. Aí você muda de país, eu já morei em 8. Muda de país. Não, mas eu não quero, mas tem hora que a gente não controla as coisas. Boa. Você acha o quê? Que os milionários da Venezuela controlaram alguma coisa? Você acha que o quê? Que os caras que tinham um programa na televisão controlaram alguma coisa? Ninguém controla. Nós não controlamos tudo. Existem coisas que a gente não controla. A gente tem que cuidar daquelas que a gente controla. O que você controla? Você pode votar em quem você quiser. Você controla. Você pode também trabalhar e construir o teu negócio. Isso você controla. Então a gente tem que focar naquilo que a gente controla. E naquilo que a gente não controla, você tem que estar atento. E você tem que tomar a tua decisão. Eu, se eu morasse na Venezuela, pergunto para você, se você morasse na Venezuela quando começou a acontecer aquela bagunça toda, você faria o quê? Você sairia da Venezuela rapidamente. Pular fora. Eu morei na Venezuela. Eu morei. Ninguém me contou, não. Eu morei lá. Morei na Venezuela. Antes dessa maluquice toda acontecer. Em outros tempos. Antes dessa maluquice. Era melhor que o Brasil. Entrou um doido lá e destruiu o país. Pode acontecer? Pode. Não, é menos provável no Brasil. Menos provável. Mas pode. Então a pessoa ela tem que ter uma consciência política, vai votar em quem tem que votar, não vai nunca votar em nenhum doido que não tem que votar, ok? Mas o resto, o principal ameaça em ano de eleição é a pessoa cair na armadilha da militância e ela transforma a empresa dela num palanque político. Adorei isso. É para você trabalhar de graça. Para você trabalhar de graça. Então eu boto o terror. Cara, vai virar, tua empresa vai acabar, teu negócio vai acabar. Não é desse jeito, cara. Pô, se a gente lembrar quantos influenciadores falaram isso. Meu Deus. Na última eleição. Cara, eu tenho amigos influenciadores que falaram isso. Eu falo, meu irmão, não fala isso, cara. E o cara falava. Sabe por quê? Dá engajamento, cara. Dá engajamento. O problema da rede social é quando o cara começa a trabalhar pelo engajamento. Vicia no engajamento. Ele em vez de virar, ele deixa de ser criador de conteúdo para virar criatura do próprio conteúdo dele. Ele virou a criatura do conteúdo dele. Complicado. Paulada. Gostei. Então, o cuidado esse ano é isso. E Copa, qual é o meu conselho? Mete um telão na tua empresa. Vamos assistir o jogo todo mundo junto, cara, e vamos usar a Copa para motivar, para fazer promoção, para vender. Vai vender mais na Copa. Boa. É isso aí. Qual a maior conquista da tua vida, Flávio? Minha família, né? Minha família, Luciana, minha relação com ela, meus filhos. Oportunidade de ter confiança das pessoas. Eu faço o que eu faço na internet há 16 anos porque eu curto ser útil para as pessoas, ajudar, contribuir, deixar minha impressão digital. Eu acho que ter essa confiança e me sentir útil, né, nessa minha existência é minha maior conquista. Vai ser vovô agora? Vou ser vovô mês que vem. Vai nascer aí, acho que daqui umas 2 semanas, eu acho. 3. Sensacional. Não, um pouco mais, umas 4 semanas isso. Quando você partir, Flávio, o que você quer que falem de você? O Joel me fez uma pergunta parecida. E eu vou te dar a mesma resposta, cara. Não tô nem aí. Não tá nem aí? Não tô nem aí, cara. Não tô nem aí porque nós vamos ser esquecidos, Rodrigo. Teu neto já não vai lembrar de você. Teu bisneto talvez nem saiba quem é você. E se souber, é indiferente. Nossa. O filho do teu neto, esse esquece. Esquece, cara. A casa que você construiu, vão morar nela. Teus carros, tuas coisas, teus relógios, teus violões. Vai ser de outra pessoa. Eu não tô nem aí. Não tô preocupado. Se morrer, a Adriana vai ter que esquecer. Pro bem dela. Porque se ela ficar lembrando todo dia de você, vai ser uma tortura para ela. Ela vai precisar entrar no teu quarto, pegar tuas roupas e jogar fora.
arrumar e dar. As fotos, tuas, vou ter que pegar e guardar dentro da gaveta. Para o bem dela, ela precisa fazer isso. Então a gente tem essa necessidade. O luto faz a gente passar, virar a página. O sepultamento num cemitério, ele é uma que chama um ritual. Ele é um ritual de passagem de fase. Enterrar. Tem que enterrar e botar areia. Sair dali, enterrei. É isso. Então eu quero me importar com o que eu posso fazer agora. Por isso eu tenho pressa de viver e quero morar em mais uns 2 ou 3 países para experimentar mais coisas, do lado da Luciana, aproveitar minha vida com ela. E eu e a Luciana temos um combinado, que se alguém partir primeiro, vai ser doloroso para nós, mas a gente combina assim, o sentimento maior tem que ser de gratidão por tudo que a gente viveu até agora. Isso tem que ser maior do que o sentimento da perda. Nossa. Isso tem que ser maior, gratidão. Foi bom demais enquanto a gente viveu, tudo que nós vivemos, a gente tem que ser grato por esses 34 anos de casados que temos. Muito mais do que a perda. Vai ser dura? Vai ser dura e tal. Mas pro bem da Luciana, ela tem que virar a página. E tem que move on, tem que seguir adiante. Então, por isso que eu não me preocupo com o que vão dizer depois que eu morrer. Isso aí, acho que é muita pretensão, eu acho. Meu Deus. Eu não esperava esse caminho de resposta, mas eu queria aproveitar e honrar mais uma vez sua vida publicamente aqui, porque você fez muita diferença na nossa vida, na nossa família, e como eu sempre falo, né, você é um dos caras que, de graça, eu lembro a primeira ligação que a gente fez uma vez, a gente ligou no FaceTime, a gente estava lá em Atibaia, na casa antiga, você falou com a gente, a primeira pergunta que você fez pra gente, olha o nível da pergunta. Como é que estão? A parte fiscal, jurídica, tá tudo certinho, né? Tem que estar tudo certinho, hein? Tava acabando de conhecer o Flávio. Sim. Quem que se importa de verdade com algo assim tão particular, vamos dizer assim, né? Sem conhecer. Então, desde aquele momento, eu falei, Adriana, você viu a pergunta que o Flávio fez pra gente? E, a gente desenvolveu um relacionamento durante esses anos todos que sempre foi de muito impacto na nossa vida. Então, quero dizer que, cara, o trabalho que você faz, que a Luciana faz, através da voz que você coloca, não impacta, você sabe disso, não impacta só a mim, mas a milhões e milhões e milhões de pessoas. E eu queria te agradecer por isso e dizer que, cara, sou muito grato de ter você aqui na mesa. E quero encerrar com uma última pergunta. Quem foi a pessoa mais inteligente que você sentou na mesa? Ai, rapaz, aqui inteligência é muito interessante, né? Primeiro, a gente precisa definir o que é inteligência, né? Porque eu tenho amigos do ponto de vista do QI muito inteligente, mas eu acho que existem muitos níveis de inteligência, muitos tipos, muitas camadas de inteligência, né? Você tem inteligência musical, por exemplo. Tu pega um cara, toca com esse cara, putz, o cara tem um gênio da música, né, cara? É inteligência musical. Tem gente que é inteligente para negócios, para vendas. Você vê, o cara fala errado, conjuga o verbo errado, deve fazer as 4 operações matemáticas no máximo, talvez não tenha o ensino médio completo, mas o que o cara toca vira. Tem gente que é inteligente nas emoções. A pessoa é sempre um porto seguro, né? É sempre uma pessoa que é uma fortaleza, aquela referência da família. Aí a gente pode seguir, tem vários tipos de inteligência. Inteligência espacial, tem inteligência matemática, tem inteligência de vários tipos, né? Uma pessoa que sempre foi uma referência para mim e que eu vejo uma inteligência incrível e que ela marcou muito a nossa família foi a minha avó. A minha avó, ela morreu em 2021 e ela foi uma lavadeira, né? Ela foi lavadeira e foi abandonada pelo marido aos 30 e poucos anos. Com 3 filhos, ela criou os 3 filhos lavando roupa. Então, eu consigo ver uma inspiração na minha avó como empreendedora, porque ela nunca ganhou um fundo de garantia, um vale transporte, não é?
ela lavando roupa, lavando e passando, entregando, fazendo a logística com aquilo que ela tinha, com aquilo que ela conseguiu enxergar, com o recurso que ela tinha, ela conseguiu formar 3 filhos. Os 3 filhos se formaram, estudaram, tiveram uma vida muito melhor, inclusive, do que ela. Morava numa comunidade no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Região bem pobre, né? Mas a minha avó empreendeu, dedicou a vida dela, entendeu que a missão dela era cuidar daquelas 3 crianças. Ela não casou de novo, com 30 e poucos anos de idade, e cuidou daquelas 3 crianças, conseguiu levá-las, né? E depois eu fui criado pela minha avó. Aí, eu nasci da filha mais velha da minha avó, fui criado por ela. Minha avó impactou muito. Eu nunca vi a minha avó reclamando, minha avó sempre sorrindo, sempre trabalhando. Então o trabalho era, cara, para ela o trabalho, a casa, era o trabalho na casa que ela fazia. Então a minha avó sempre foi marcada por empreendedorismo, por trabalho, por uma fortaleza emocional e fé. Uma mulher de oração. Acho que meu patrimônio de oração todo veio da minha avó, né? Quando ela foi embora eu perdi um pouco desse patrimônio, mas tem muita coisa acumulada. Sim. Não é? Mas eu sempre vi uma mulher de fé, uma mulher de trabalho, uma mulher muito amorosa. Eu vi muitas inteligências na minha avó. Uma lavadeira, uma pessoa que tentasse entrar no Vibra São Paulo, que é um lugar onde eu faço evento muito lá com 4.000 pessoas em São Paulo, a segurança barrava ela na porta. Se ela tentasse entrar no palco, ela era expulsa de lá. Se ela conseguisse entrar no palco com uma roupa de lavadeira e com uma bacia de roupa na cabeça, assim, equilibrando, que ela fazia, muito provavelmente ninguém ia bater palma para ela. Mas se não fosse aquela lavadeira, eu não estaria aqui hoje. Então, eu vejo aí muita inteligência aí, nesse ponto. Meu Deus. Flávio, obrigado. Muito obrigado. Que aula. Eu tenho muito orgulho de vocês dois. Você e a Adriana são maravilhosos, são uma grande referência, uma pessoa que, não só que eu gosto muito de vocês, mas o que vocês realizam. Tenho muito orgulho de vocês. Obrigado pelo convite, adorei vir aqui. E muito sucesso nesse podcast. Amém. Obrigado, Flávio. Agora não acabou não. Bora comer? Tá com fome? Bora comer. Vamos comer. Ou já tá de jejum? Não, agora não. Eu já guardei para agora. Agora é almoço e janta agora. Amanhã só come amanhã meio-dia. Amanhã meio-dia. Você faz normalmente um jejum de... 17 horas 17. mais ou menos. Continuo fazendo isso. Opa, obrigado. Continuo fazendo, cara. Perdeu quantos quilos? 40 50? Quilos, cara. 40 quilos. 40 quilos. Tem mais uns 5 aí pra perder. Cara, 40 quilos é muita coisa. É muito quilo, né, cara? É quilo pra caramba. Aí reforma o guarda-roupa, muda tudo. Muda tudo. Mas 40 quilos. Você viu antes e depois, é inacreditável. É inacreditável. Não lembro. São fases. Vamos pra nova fase agora, né? Quem sabe eu vou pedalar contigo, né? Vamos. Eu já tô fazendo alguns desafios já, chamando o povo pra fazer pelo menos um Ironman 70.3. Já fez algum? Quero fazer fim do ano. Seu filho vai fazer agora, né? Ele tá treinando pra fazer. Eu vi esses dias. Puxado pra ele, acho puxado pra ele. Mas ele tá se preparando. Né? Não, consegue. Preparar legal. Final do ano, né? Segundo semestre ali é legal de fazer. Tem um aqui na Flórida que tem alguns amigos que fazem, mas já é dezembro, já começa a pegar um pouquinho de frio, o lago já fica mais gelado. Verdade. Um pouquinho chato. Tem que escolher bem também. Mas acho que o estilo de vida do esporte, ele transforma, né? Assim como o estilo de vida do jejum intermitente, assim como o estilo de vida, a gente não falou nada, mas de espiritualidade. Quem é Jesus para você, Flávio? Nunca te perguntei isso. Jesus é um cara que teve tanto impacto na humanidade que a história é dividida antes dele e depois dele. Nenhum ser humano teve tanto impacto na humanidade quanto Jesus. É um nome que não passa em branco. É um nome que não passa em branco. Ou suscita paixão ou ódio. Não passa em branco. Você fala Deus, legal, Deus, bacana. Jesus, você sabe, é um nome que ou vai causar ódio, repulsa, ou vai causar excitement, vai causar motivação. Não passa em branco. Não passa em branco. Não é? Então é um cara que
que selecionou 12 caras desqualificados, né? O mais qualificado foi o Judas, que traiu ele, né? Ele era o mais qualificado, né? Mas os outros eram os mais desqualificados, alguns analfabetos, inclusive. Mas através desses 12, ele criou o que hoje se chama o cristianismo, que tem mais de 2 bilhões de seguidores no mundo inteiro. Ou seja, se ele criou um empreendimento, é um empreendimento que já tem mais de 2.000 anos e com 12 bilhões de clientes. A cabeça do empreendedor é uma loucura, né? Não? Do empresário. Para pensar. Cara. Para pensar, cara. Isso é um empreendimento de sucesso, né? Formador de líderes também. Transformou aqueles analfabetos lá em grandes líderes, pessoas que foram referências no mundo até hoje. Então, Jesus, ele foi um cara que fez essa diferença. Aí tem um aspecto da divindade, né? Tem um aspecto da sua morte, da sua ressurreição, do que ele representa hoje. E aí, para quem o conhece, né? E que se relaciona com tudo que ele representa, e aí, enfim, né? Ele dentro desse aspecto, ele ocupa a função de uma divindade, né? Jesus é Deus. Então, Jesus não é só um homem que passou por aqui. Então, você tem aí esse... É impossível ser indiferente essa figura. É impossível. Recomendo quem não assistiu The Chosen, conta muito bem a história desse cara aí. Você acredita em milagre? Ah, acredito. Já vi muitos. Já vi vários. A Luciana podia ter bebê. Podia ter criança. Não podia. Fez várias cirurgias. A Luciana fez várias cirurgias. Eu não ouvi você falando disso nunca. Fala pouco, né? Luciana fez várias cirurgias. Luciana, com 19, 20 anos, fez várias cirurgias. Várias. Ela tinha uma doença chamada endometriose, que na época, hoje é mais conhecida, mas na época não era conhecida. Década de 90 ali. Várias cirurgias. Ela tinha endometriose dentro do ovário. Então ela produzia vários cistos no ovário. Acho que ela fez umas 4 ou 5 cirurgias. E ao ponto que quando a gente estava já uns 5, 6 anos de casado, a gente queria ter filho, não conseguia ter. Fizemos vários tratamentos, não dava certo. A gente contratou o maior especialista de fertilização, na época que tinha feito o parto do Pelé, que teve gêmeos, que foi de fertilização artificial, fertilização in vitro. Sim. A gente contratou esse médico para tentar fazer um tipo de fertilização artificial e ele não quis nem pegar nosso dinheiro, porque, cara, é impossível, o caso de vocês não tem como. Não tem como, não dá. Então nós saímos de lá do consultório com uma posição do maior especialista naquela época de fertilização, dizendo que nosso caso era impossível. Não tinha, clinicamente, fez todos os exames, né? Fez todos os exames, clinicamente, e era impossível. E aí, quando a gente fez o que podia ter feito, a gente relaxou. Então, relaxa, não se preocupa, vamos adotar. Por isso que a gente tem essa coisa com a adoção, né? Vamos adotar, tá tudo bem, tá tudo certo. E ela já tinha chorado o que tinha que chorar, mas ela estava bem. Até porque todas as vezes que ela fez cirurgia, funcionava assim. A menstruação parava de vir, ela tinha sintomas de gravidez, a gente nutria esperança. A gente ia fazer o exame, quando ia fazer o exame, não era gravidez, era um cisto no ovário. Ela tinha que fazer uma cirurgia. Imagina, de 19, 20 anos, 21, 22. Ela tinha que fazer cirurgia. Nossa. E aí, na hora de fazer cirurgia, onde é que essa cirurgia era feita? Era numa maternidade. Aí você ia para uma maternidade, fazia uma cirurgia. As enfermeiras chegavam no quarto, oi mamãe, tudo bem? Como é que tá a criança? Não tem filho. Não tem filho. Era só pancada, entendeu? Só pancada. Então foi assim por uns 3, 4 anos. E até que veio o diagnóstico final, olha, não dá. Porque, e segundo ele, não dava porque o óvulo não tinha como nem produzir o óvulo, porque a endometriose acontecia dentro do ovário. Já tinha feito 2 ou 3 cirurgias no ovário, já estava todo cortado, já todo picotado, já não dava. O cara falou, não dá. Não é que ele quis, podia até ter vendido um plano, a gente pagado alguma, não tinha, não quis nem receber nada, cara, não dá. Beleza. Quando a gente relaxou, naquele mesmo ano ela ficou grávida. Meu Deus. Naquele mesmo ano ela ficou grávida. Logo na sequência veio o segundo, depois não parou. Tivemos 4, né? O quarto a gente perdeu a gravidez no 4º mês.
Mas nossa meta era sempre ter 4, né? Então um dia a gente vai conhecer o Benício, né? Então por hora a gente tem 3 aqui com a gente, mas nossa meta de ter 4 a gente teve, né? Até parar. A gente decidiu parar, porque senão não tinha mais. Então, o que é o impossível, né? O que é o impossível? Então eu acredito em milagre, claro, com certeza. Eu creio demais. Que lindo, que lindo. Nunca tinha escutado você falar disso. Né? É isso aí. Comemorar esse papo com uma comida da chefe Camila. Cadê você, Chefe Camila? Chefe Camila vai... Camila cuida da gente lá em casa. Que beleza, hein? Todos os dias. Espetáculo. Cuidando da casa. É fácil cuidar de quem faz jejum, né, Flávio? Facinho, né, Camila? Faz uma refeição. Que beleza. Aqui temos um badejo da terra e tomate confitado. Que beleza. Boa. Obrigado, Camila. Tá bonito. Deve estar delicioso. Normalmente, eu vou comendo, eu deixo o convidado falar bastante nessa hora. Entende? Né? Usamos a mesma técnica agora. Aí vai ficar... Como chama? Aquele barulhinho. E vai... Eu esqueci, tem uma... Como sempre. Beleza, Camila. Flavião, e a dinâmica Brasil, Bahamas, Estados Unidos, mundo... Como que funciona? Fico mais tempo em Bahamas, fico um período curto em São Paulo, fico em São Paulo não, né? No Brasil, né? Vocês vão para São Paulo também e rodam bastante. Vem para os Estados Unidos quantas vezes no ano? Como está essa dinâmica hoje? Eu fico a maioria do tempo em Bahamas. Eu diria para você que eu fico aí mais de 6 meses em Bahamas. Eu passo uns 90 dias no Brasil. Uns 100 dias nos Estados Unidos. Mais ou menos isso. E aí a diferença de tempo deve sobrar aqui, mas deixa eu ver se eu... 3 e 3... Talvez eu tenha errado aqui na dosimetria. Mas são uns 190 dias mais ou menos em Bahamas, uns 80 e uns 60 dias, uns 30 dias a 40 dias na Europa. A gente faz algumas viagens lá para a Europa, para a Ásia também. Mas a grande parte do meu tempo hoje é Bahamas. Depois se divide entre Brasil e Estados Unidos. A trabalho. Né? O lugar que eu moro em Bahamas é do lado do aeroporto. Então é bem tranquilo. Muito bom. Eu e a Adriana, a gente fala muito sobre isso. Sobre viver nos Estados Unidos. A gente vai ao Brasil 5 vezes no ano, 4 vezes no ano. Se depender da minha esposa, a gente vai meia vez no ano. Chega ali em Bahamas e volta. Não, brincadeiras à parte. A gente vai muito... Nossos médicos são lá, né? Tudo. Então, a gente vai muito a trabalho, mas... Depois medicina que a gente mudou no Brasil pra cá, é ótimo. Eu tive a experiência que eu tive com a medicina aqui nos Estados Unidos. Eu sempre escutei muito isso, né? Medicina nos Estados Unidos, medicina Brasil. No momento que eu passei aqui de medicina, eu falei, cara, eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. Legal. Sabe? Pela tecnologia, pelo avanço, por como literalmente eles brincam, né? A gente ressuscita, é diferente, né? A gente ressuscita as pessoas aqui você não vai morrer. Só que diferente de um tratamento, por exemplo, de prevenção. Sim. Aqui você vai fazer um exame de sangue, né? Para prevenir. Outro dia eu fui lá, 38 tubos de sangue. O cara ficou olhando para mim e falou, como assim? 38 tubos pra quê? Aí ele vinha de 5 em 5 minutos. Quer uma bolachinha? Eu ficava até preocupado tô bem, contigo, né? tô bem. Então, eu vi muito essa diferença, sim. Mas pra gente, temos médicos amigos médicos, temos um grupo de médicos muito bons no Brasil. Então a gente faz esse esforço de fazer uma viagem, às vezes só para ir até lá e voltar. Faz um bate-volta perto também, 7, 8 horinhas ali, muito rápido. Uma noite dormindo? Só que sabia que eu não tô conseguindo mais viajar à noite. Ah, é? Eu não tô conseguindo mais dormir bem no voo. Eu não sei se é porque eu precisaria muito, assim, ter alguém que... por exemplo, tá aqui nos Estados Unidos, vai pro Brasil de jato particular, me chama, entendeu, Rafa? Que acho que é mais fácil dormir no jato particular, sabe? É mais fácil, do com que certeza. a gente faz todo mundo.
Olha só, mas... E aí eu e a Adriana, a gente tá nessa agora. A gente tá pegando alguns voos quando dá, de dia. A gente vai trabalhando, a gente gosta muito disso também. Pedal. Cara, pedal é reunião. Pedal é reunião. A gente vai pedala 3, 4 horas... volta com 3 projetos novos, assim, ou 3 coisas para executar, para implementar. Então, isso é muito bom. A gente tem feito isso também, aproveitando os horários diurnos de voo. Eu gosto de viajar de dia também, mas eu durmo bem à noite também. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Austrália, em 2005, eu fui de classe econômica. Quantas horas de voo para a Austrália? 27 horas de voo. Não, só direto são 13 horas no trecho direto. No total, 27 horas. Eu fui em classe econômica e dormindo. Apagou. Sentado ali quase que na vertical. Não, nenhum problema para dormir, cara. Isso é maravilhoso, cara. Agora, um jato particular é uma cama, né? Caminha. Delícia. Fecha tudo escuro. E é uma beleza. E assim vai. Graças aos Vamos combinar uma vez aqui, quando tiver por aqui, a gente vai pro Brasil junto. Vamos. Aprovada a comida, Flávio? Cara, eu não tô nem falando nada, tô só... O Flávio inverteu o jogo aqui, ó. Eu te falei, o Flávio não dá pra sentar com ele, não. Normalmente eu sento e eu termino primeiro, agora eu tô com o prato cheio aqui. Tô aqui quase lambendo o prato. Esse purezinho aqui de banana tá uma delícia, Camila. Bom demais. Come aí, Rodrigo, que agora eu terminei e vou falar. E aí, dona Adriana, como vai você? Que susto. Não, mas você tem que aparecer, como é que eu não vou? As maiores referências da minha vida juntos. Só pra não desclipar daqui. Você também? Bem, graças a Deus. Tudo ótimo, bom vê-la. Esse final aqui a gente faz pra Fazer dar uma descontraída. Muito obrigado, viu? Imagina, cara. Valeu.